Eclesiastes, capítulo de número 11, versículos de número 9 até o capítulo 12 e o versículo 7. Eu quero ler o versículo, a igreja lê o versículo seguinte, e assim nós vamos ler todo esse texto e tentaremos repassar aos irmãos nesta noite. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículos de número 9 até o capítulo 12 e 7. Diz a Bíblia: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Toda a igreja, versículo 10. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhamos a dizer: não tenho neles contentamento. Da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Toda a igreja, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Que Deus nos faça compreender a sua palavra. Queremos falar com os irmãos nesta noite, subordinado a este tema: juventude, velhice e morte. Que fase da sua vida você doará para Deus? O texto é poético e algumas coisas parecem não ser tão claras. Mas tudo quanto nós lemos nesta noite fala da vida jovem, da velhice e da hora da morte. E quem está falando é Salomão, aquele que é namorado por Sulamita, escreve Cantares, que é uma carta de amores dele para ela para ele. Na educação dos filhos, Provérbios, no final da vida, ele descobre que tudo é vaidade, aflição de espírito e correr atrás do vento. Descobre que há propósito para todas as coisas, mas também que tudo passa.
E todos nós devemos aproveitar todo o tempo que o Senhor nos tem dado. E infelizmente muitos de nós estamos parados vendo o tempo passar e nada ainda fizemos. O profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 20, ele diz: passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. Quantos não são aqueles que estão esperando um título, estão esperando uma função, estão esperando um cargo para desenvolver alguma coisa? Mas quarta-feira passada nós vimos aqui que a mulher samaritana só precisou de uma revelação pessoal de Cristo e já saiu para evangelizar a Samaria. Tudo que nós precisamos é apenas isso. Se tivermos uma revelação pessoal de Cristo, certamente nós não conseguiremos ficar de braços encruzados, ainda que não tenhamos um nome, um título, uma função ou um cargo. Porque há pessoas que o querem e perdem a saúde por perdê-los. Mas no céu a Bíblia diz que no tribunal de Cristo será visto o servo que for bom e fiel. Não existe outro título que no céu será reconhecido a não ser o de servo bom e fiel. Se todos nós entendêssemos isso, seria bem mais fácil e nós produziríamos mais, sem nenhuma sombra de dúvida, para o reino de Deus. E é por esse motivo que eu estou a perguntar, diante do que temos lido: será a nossa juventude, a velhice, ou somente na morte que nós nos entregaremos de fato para Deus? O texto é muito claro no versículo de número 9, quando começamos. O que Salomão está dizendo é: alegra-te, jovem, na tua mocidade. É o tempo que se tem de alegria, é o tempo que se tem de força, é o tempo em que se pode aproveitar alguma coisa. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. A mocidade é tão importante que ele repete outra vez: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. É esse o momento que se pode aproveitar, com um detalhe muito especial que nós jamais poderemos esquecer. Sempre tenho dito à igreja que amo os mas da Bíblia e os poréns, porque ele diz: sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Podemos aproveitar a mocidade, a juventude, podemos andar segundo o nosso coração e até pela vista dos olhos. Afinal de contas, tudo que Deus criou é para que nós aproveitemos de uma forma sensata, sábia, temente a Deus, com submissão a Ele e a sua palavra, no propósito de agradá-lo. É por esse motivo que ele não esquece de lembrar que um dia todos nós haveremos de prestar contas. E esse dia está tão perto que nós não imaginamos o quanto está perto. Versículo de número 10, ele diz: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Todos sabem que ira é uma obra da carne, e que esse mal aqui com ele é o contrário de bem. E ele diz: a adolescência e a juventude são vaidade. A
Alguém é jovem hoje e pensa que ficará jovem por toda a vida. Por incrível que pareça, há pessoas jovens que não gostam de anciãos. Acham que eles só falam besteira e que as suas histórias são simplesmente repetições. De tal forma que quase não se para ouvir alguém de uma boa idade. E isso é a causa de muitos prejuízos. Por incrível que pareça, embora nós tenhamos muitas oportunidades, mas há alguém que sofre por não ouvir conselhos. Ao tempo que alguém que já passou pela mesma fase e sofreu pode aconselhar para livrar alguém. Mas há quem precise passar pelas dificuldades para poder aprender. Há quem diga que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Há quem diga que o inteligente passa por problemas e aprende com eles. Mas o ignorante sofre o problema e continua errando por toda a vida. Quantos prejuízos poderíamos evitar se nós ouvíssemos mais? E Deus é tão bom que nos deu 2 ouvidos para que ouvíssemos mais, somente uma boca para que falássemos menos. O salmista no Salmo 141, versículo 3, ele diz: põe portas. Estava falando da boca. Coloca uma grade, certamente os dentes, paredes, as bochechas, para guardar a língua. Mas Tiago disse que alguém consegue dominar todo um navio com um pequeno leme, mas sendo a língua um dos menores membros do corpo, não há quem consiga dominá-la. Sabendo disto, Deus disponibilizou a nós o seu Espírito Santo. E através de Pedro recomendou-nos em 1 de Pedro 3,10 que quem quiser viver bons dias, viver dias de delícias, domine a sua língua, a sua boca e tenha cuidado no que fala. Nós começamos a ler agora o capítulo de número 12 de Eclesiastes e está escrito novamente: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque aproveitar os dias da mocidade, no versículo 9, andar segundo o coração e pela vista dos olhos, deve ser lembrado que um dia enfrentará um juízo. De acordo com o versículo de número 10, é necessário afastar a ira e a maldade, porque a adolescência e juventude passa rápido. E passa tão rápido que hoje nós saímos da sala para fazer alguma coisa na cozinha e quando chegamos lá já esquecemos o que fomos fazer. E há coisas que nos aconteceram quando tínhamos 5, 6 anos que ainda hoje estão tão vívidas na mente como se tivessem acontecido ontem. O tempo passa muito rápido. Passa tão rápido que talvez hoje essas crianças queiram ser de maior porque acham que poderão fazer tudo o que quiserem. Mas os jovens que já estão daquele outro lado já estão vendo que o negócio é mais complexo do que o que nós imaginamos. E os que estão na nave da igreja já estão dizendo: ah, se o tempo pudesse voltar alguma coisa. A vida é assim. E tudo que nós sabemos é que ela não retrocede, ela só avança. Cabe a todos nós termos a inteligência e a sabedoria dada por Deus para aproveitarmos cada momento da nossa vida, tendo em vista que a vida não é um ensaio, já é uma realidade. O que eu vivi hoje já foi a realidade da minha vida. E hoje não voltará amanhã. Hoje só é hoje
hoje, porque amanhã já será ontem, portanto passado. E há uma necessidade de não vivermos a ansiedade, pensando no amanhã, porque basta cada dia o seu mal, mas sabemos que se o amanhã chegar, nós precisaremos estar preparados para enfrentá-lo e, acima de tudo, ter Deus na nossa vida para nos dar graça, para nos conduzirmos melhor do que o que nos conduzimos hoje. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não tem exemplo ou conselho mais belo que esse. E aqui começa Salomão a falar das fases da vida. E aqui ele está falando da mocidade, da juventude. Alguém quer nos tapear dizendo que a melhor idade vai chegar. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: antes que venha o quê? Para Salomão, a idade avançada são maus dias. E ele vai começar a nos explicar agora por que são maus dias. Porque é nesses dias que chegam os anos dos quais alguém diz: eu não tenho neles contentamento. Nesta linguagem poética, ele começa agora a descrever que a velhice é semelhante a uma tempestade. É por esse motivo que é comum nos dias em que nós vivemos viver e ver pessoas deprimidas em todas as faixas etárias de idade. O que me chama a atenção para refletir sobre a Bíblia, porque eu encontro um homem em Josué, capítulo 14, versículo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 14, chamado Caleb, que ele recebeu uma promessa há 45 anos passados, e ele disse: eu tinha 40 anos, então eu estava em uma idade de maturidade. Ele diz: passaram-se 45, então agora são 85 anos. Olha o que Caleb diz: eu estou tão jovem quanto no dia que recebi a promessa. Como é que alguém está com 85 anos dizendo que tem vigor de 40? A única possibilidade é nós deixarmos Cristo guiar a nossa vida, porque tanto Josué como Caleb foram aqueles que perseveraram em servir ao Senhor. Números 14, 8, ele diz que perseveraram em servir ao Senhor. Porque no capítulo 13 de Números, quando eles foram enviados como espias, foi um grupo de 12, voltou 2 grupos, um com 2 e um com 10. O grupo de 10 era mais desanimado, dizendo até o que achavam que o povo inimigo pensava deles. Foi Josué e Caleb que os calou. Impelidos pelo Espírito, disseram: cala a boca. Porque o que importa não é o que nós estamos achando, o que estão achando de nós. O que importa é que se nós agradarmos a Deus, Deus nos dará a vitória. Então nada melhor na vida do que temer a Deus. Ontem quem veio ao culto ouviu sobre Daniel, que desde a sua infância aprendeu sobre Deus. Na idade entre 14 e 17 anos foi para a Babilônia. Mudaram o seu nome, querendo tirar dele a sua religião, a lembrança da sua família, a lembrança do seu povo e a lembrança do seu Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel colocou no coração em não se contaminar, mas ser fiel a Deus. Ananias, Misael e Azarias da mesma forma. O que me chama a atenção é que Daniel já está na sua muita idade. É lançado na cova dos leões só porque não queria ficar sem orar. Mas mesmo velhinho, os leões não o tocaram, porque ele tinha comunhão com Deus de Israel.
E o Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja, é o mesmo Deus nosso. Portanto, jovem, adolescente, adulto, lembre-se que a velhice já chegará. Quem não quiser chegar na velhice, morra logo, porque ela chega e chega rápido. E na linguagem poética de Salomão, ele diz que a velhice é uma tempestade. Está aqui, versículo 2: antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas também, e torne a vir nuvens depois da chuva. No versículo 1 ele compara com maus dias. No versículo 2 ele compara com tempestade. E a velhice vai se aprofundando. Versículo de número 3 ele compara agora com uma casa velha. Olha o que diz o versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? São os nossos braços. A casa de que ele está falando, esta moradia, este templo, é o nosso corpo. Quando alguém vai cair, a primeira atitude é levar os braços. São os guardas da casa. Quando alguém vai fazer-lhe um mal, dar-lhe um soco, a primeira atitude é defender-se com os braços. Isso já começa desde cedo. Quem foi que não pegou uma pisa do pai ou da mãe, não quis segurar a mão dele? Mas chega o dia em que esses guardas da casa, seguindo Salomão, eles começam a se tremer. Se todos nós atentássemos para isso, nós aproveitaríamos bem cada fase da nossa vida. Mas aproveitaríamos tudo. Quando eu estou falando de aproveitar, eu estou falando, irmão, de servir a Deus. Eu estou falando de aplicar todas as nossas forças no serviço para Deus. Porque nós passamos a vida dizendo: eu gostaria de trabalhar para Deus quando jovem. Quando adulto diz: eu ainda vou trabalhar para Deus, eu vou só casar, eu construir uma casa, ter um patrimônio, ter um bom emprego, e eu vou trabalhar para Deus. Mas quando todas essas coisas chegam e dizem: eu não tenho tempo de trabalhar para Deus, está muito corrido, sabe? Quando eu me aposentar, mas aí chega o dia da aposentadoria em boas condições, e a pessoa diz: agora eu quero comprar uma fazenda, colocar um bocado de gado, peixe, ovelha, eu quero ter alguma coisa para eu descansar. E essas muitas coisas lhe tiram o tempo de servir a Deus. Resumindo, se passa toda uma vida. Alguém agora está no leito da enfermidade dizendo: igreja, ore por mim, porque se Deus me levantar daqui, eu vou fazer a obra. Salmos de número 37, 13 diz-nos a Bíblia que Deus ri-se dos homens, sabendo que os seus dias estão chegando, porque passou toda a vida e nada fizemos. Salomão explica-nos no versículo de número 3: antes que assim encurvem os homens fortes. É verdade que tem gente que já nasce cambota, mas o que Salomão está falando aqui é que chega um tempo que as pernas enfraquecem e elas se encurvam. Quantas pessoas recebem a ceia em casa, elas estão com a mente sadia, elas estão em boas condições, mas elas dizem: pastor, essa cidade tem muitos altos e baixos, as minhas pernas não têm condição de me levar na igreja. De forma que eu sempre estou a repetir: quem quer não pode, quem pode parece não querer. Porque enquanto alguém nos vê na porta da sua casa, chora, fala em línguas e lamenta por não poder vir ao templo. Eu já visitei muitas pessoas quando sentimos falta e dizemos: o que foi que houve que você não foi mais?
e as pessoas baixam a cabeça envergonhadas e dizem: pastor, não adianta mentir, eu só não vou porque eu não quero. É só falta minha mesmo. Eu não posso dizer outra coisa. A Bíblia Sagrada diz no versículo 3: e cessaram os moedores, por já serem poucos. Você sabia que os dentes que você talvez tenha se orgulhado deles um dia, chegará o momento deles caírem? A velhice está chegando. E chega esse momento. Hoje, por mais que eles moam e moam bem, você coloca um ferro neles para alinhá-los e até percar alguns quilos, porque toda vez que dá uma apertada, mexe com tudo, que parece que a cabeça vai ficar maior do que o que já é. E por mais que você lute, invista bastante neles, até parafuse alguns, mas vai chegar um dia que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que eles cessarão por já serem poucos. Chega esse dia. O que dizer da diabetes, que um a um vai caindo e as pessoas não têm controle sobre esta coisa? O texto sagrado diz-nos no versículo de número 3: e se escurecem os que olham pelas janelas. Você sabia que um dia a sua visão encurtará? Você sabia que um dia a visão também vai diminuir? Isso é natural que aconteça. Você já percebeu a quantidade de pessoas que usam óculos na atualidade? E é muito natural, principalmente para nós que moramos no Nordeste, devido ao sol que aquece bastante, o povo só anda fazendo careta, e por causa da claridade, às vezes há essa necessidade de se usar. E alguém diz: é para descanso, mas daqui a pouco, descanso é uma vírgula, já são vários graus. E se alguém tirá-los, já não consegue mais enxergar como outrora. E aqueles teimosos ainda que insistem em não usarem, e mais rápido, acabam perdendo a visão. O versículo de número 4: e as duas portas da rua se fecharem, por causa do ruído da moedura. O versículo de número 4 está dizendo que depois que os dentes caem, a boca murcha. E não tem jeito, tem que fechar mesmo. Está aí, as duas portas, são os dois lados, superior e inferior, se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Ora, se não tem dente, vai moer o quê? É nesse tempo que começam os questionamentos. E como já não tem uma boa visão, os braços enfraquecidos, as pernas estão piores ainda. Os dentes se foram, a boca murchou, e o texto sagrado nos diz que a pessoa passa a se levantar à voz das aves. Você já percebeu que dependendo da idade que se tem, o sono vai diminuindo? E quem dormia bem, mas muito bem, já não tem mais tanto sono quanto antes tinha? A insônia chega, porque chegou um volume de problemas e de dificuldades. E eu não quero que ninguém saia doente depois de ler um texto como esse. Eu quero que você saia pensando assim: em que eu vou aproveitar os meus dias, este tempo agora, em que eu vou usar a minha força. É isso que eu quero que você acorde, porque o tempo está passando. Para mim, eu cheguei aqui ontem, faz 7 anos, eram 34 anos, já são 41.
Eu comecei a pregar há algum tempo, nem rouco eu ficava. Eu pregava 13 vezes no final de semana, manhã, tarde, noite e de madrugada em vigília. Hoje em dia, uma pregação só eu fico rouco. E em outras eu já perdi a fala na metade da ministração. Eu vou bem aqui no Palmeiral e volto fazendo uma caminhada e chego aqui cansado. Antes, nós rodávamos vários bairros correndo em Teresina. E eu estava pronto para passar todo dia no trabalho, de ir lá e para a escola, e depois para o culto, e parecia que nada tinha acontecido. Eu estou lhe dizendo que o tempo passa e ele está passando. O que é que você está fazendo? O que é que nós temos feito? Como temos aplicado a nossa vida para Deus? Não tente mentir para você. Não, eu sou o mesmo de onde isso é mentira. A Bíblia é a verdade e ela está nos esclarecendo de que essas coisas acontecem. O sono diminuirá. E a Bíblia diz assim, versículo 4: e todas as vozes do canto se baixarem. A surdez chegou também. Por quê? A idade chegou. E por mais que nós queiramos ouvir, já não podemos ouvir também. Então no versículo 4, a boca vai murchando, se fecham os lábios, se a perda da fala, a voz vai baixando por causa do ruído da moedura. Ao levantar a voz das aves, a insônia chegou, a perda do sono, e depois a voz dos cantos, todos eles são baixos. E alguém está reclamando, dizendo, mas fulano fala baixo demais. Não, não é que não fala baixo, é que a audição diminuiu. Continua talvez do mesmo jeito. Versículo de número 5. Ele começou falando de um jovem, no versículo 1, 2, 3 e 4, falando da velhice como uma tempestade, no versículo 2, 3 e 4, como uma casa velha. Agora ele fala de uma fase idosa, versículo de número 5, como também quando tremerem o que está no alto. Quando é jovem parece não ter medo de nada. Velocidade parece ser uma adrenalina. Quando se chega a uma idade, a pessoa tem medo de altura. Porque se cai no chão que é plano, imagine do alto. Até porque a labirintite já alcançou a muitos. E houver espantos no caminho, já é a falta de segurança em andar sozinho, em não conseguir mais se locomover, se não for com alguém para ajudá-lo. E por mais que não queira, mas de vez em quando está de joelho ralado, cotovelo, que foi isso? Não foi um pulo? Quem é que pula esfregando cotovelo e joelho no chão? A Bíblia diz, e florescerá a amendoeira. E todos sabem que a amendoeira, umas delas tem flores brancas. Aqui chegou os cabelos embranquiçados para quem tem, porque outros nem isso mais. E o gafanhoto for um peso. Quem é que não conhece os movimentos de um gafanhoto e quão lento ele se move? Mas a Bíblia diz que quando a idade está bem avançada, até se locomover, mesmo na velocidade de um gafanhoto, é um peso terrível. Porque vai levantar, diz ai, vai sentar, diz ui, e para deitar é ui, 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 para levantar é ai, ai, ai. Parece que a gente vai ouvindo e vai ficando velho, né? Mas essa é a vida. E a estrutura é essa. É por isso que há uma necessidade que nós estamos a refletir. Porque alguém é jovem hoje e acha
acha que nunca vai ficar velho, despreza a esposa, despreza o marido, ou despreza filhos. E alguém vê um ancião abandonado e diz: tadinho do bichinho. Eu pergunto assim: o que foi que ele aprontou? Porque eu conheço idosos que os filhos brigam para cuidar deles, ao tempo que outros são abandonados. Há idosos em que a família se une no propósito de cuidar e cuidar bem. E quando não dão conta, mas remuneram alguém para que possa acompanhar. Por que tem alguém que tem que ser abandonado? Quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia diz, na continuação do versículo 5, e pereceu o apetite. Ora, Salomão havia tido 300 mulheres e 700 raparigas, irmão. Mas ele está dizendo aqui que na velhice chega uma hora que esse negócio acaba também. É por esse motivo que o que sustenta um casamento não é só sexo. É uma parte bem considerável na juventude, mas o que vai continuar daí para frente é respeito, consideração, amor verdadeiro, cuidado, amizade. Porque se não houverem estas coisas, se já tem toda essa tempestade, já tem essa simbologia de uma casa velha, já mostra-nos que a velhice chegou, e ainda ter todos esses traumas, dificuldades e problemas, quão difícil será. O texto sagrado nos mostra ainda: porque o homem se vai à sua eterna casa. Ou seja, é o dia da morte. Essa eterna casa aqui é exatamente o momento da partida desta vida para uma vida eterna. É aí onde nós questionamos: se você não serve a Cristo, onde estarás na eternidade? Se nós servimos a Cristo, estamos preparados para esse dia? O texto sagrado continua e nos diz no versículo de número 5, finalmente: os pranteadores andarão rodeando pela praça. Aqui está falando das pessoas chorosas por alguém que partiu, por alguém que morreu, porque chegou o final da vida. Eu admiro-me da Bíblia Sagrada, porque, embora sendo um livro antigo, é muito mais atual, disse Billy Graham, do que o jornal que circulará amanhã. Nos tempos de Jeremias, no capítulo 9, versículo 17, ele disse que haviam carpideiras, pessoas pagas para chorarem num velório. Eu lembro-me de uma tia que eu tinha, que ela disse que achava muito triste um velório que ninguém chorava. E para ela chorar, bastava ela chegar no velório e tivesse ninguém chorando, ela disparava chorando. Eu digo: tia, se meus parentes choram, por que a senhora chora? Ela disse: porque esse ser humano era muito ruim, ninguém chorava por ele. Então, um milagre, né? Ela nunca tinha visto. Ela chorava aquela coisa. Por incrível que pareça, nós passamos dias onde nem velar essas pessoas poderiam. De lá do hospital já mandavam para o cemitério. Mas hoje há muitas pessoas que não querem mais velar os seus mortos, para não ficar na imagem daquilo que é ruim. Então, da funerária mesmo lá, eles já encaminham. Mas a Bíblia diz que alguns rodeariam e pranteariam pelas praças. Versículo de número 6 diz: antes que se quebre a cadeia de prata. Aqui está falando que a vida é sustentada por um fio.
e prata na Bíblia Sagrada tem uma simbologia de salvação, certamente fala da alma. E se despedace o copo de ouro, aqui fala do impacto da morte, que embora seja muito preciosa a vida, mas também é muito frágil. Mas ouro tem a simbologia de, na Bíblia Sagrada, coisa divina, coisa de Deus, coisa do Espírito Santo. E a Bíblia diz: e se despedace o cântaro junto à fonte. E todos sabem que o cântaro é de barro. Estou falando deste corpo, desta matéria, que passa muito rápido. Que por mais que nós valorizemos a vida, mas ela é tão frágil e passa tão rápido. A Bíblia Sagrada diz: e se despedace a roda junto ao poço. Aqui está falando da perda da vida por completo, quando o fio da vida é cortado. Versículo de número 7. E o pó volte à terra como o era. Aqui está falando do corpo que será deteriorado. E o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando de uma prestação de contas que nos aguarda. O que chama a minha atenção é que no capítulo 1, versículo 2, ele diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas aqui no versículo 8, novamente ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos encerrar versículo 13. Salomão faz todo um aparato, um arrodeio, para dizer apenas isto. Vamos ver o versículo 12 também. E demais isso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. O que Salomão está dizendo é: você pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser juiz, você pode ser o que você quiser ser. Agora lembre-se disso: não há limite para fazer livros. E o muito estudar enfado é da carne. Nós não chegaremos ao limite da sabedoria. E por mais que nós estudarmos, tudo isso será apenas enfadonho. Porém, nós precisamos, necessitamos e temos que fazê-lo enquanto tempo tivermos em vida. Mas agora o resumo da vida de tudo isso é isso aqui: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. O que Salomão está dizendo é: eu fui moço, eu fui experiente, eu passei por várias experiências, mas é o seguinte: o final de todas as coisas é que se você não temer a Deus, se você não guardar os seus mandamentos, você não fará nem o que é dever nosso. Porque alguém acha que está fazendo muito. Você já observou as nossas orações? Senhor, eu sou teu servo, eu temo a ti, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, eu estou na tua casa. Sim, daí. Isso é dever nosso. Tudo que Deus nos dá é por causa da sua bondade, misericórdia e favor para conosco. Mas nós colocamos isso em xeque quando estamos querendo falar com Deus, pedindo-lhe alguma coisa. Isaías 58 mostra-nos que quando nós fazemos alguma coisa e cobramos algo de Deus baseado naquilo que já oferecemos, se torna inútil tudo que nós oferecemos de antemão. O texto sagrado nos mostra que isso é apenas dever de todo homem. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, tudo
que nós estamos fazendo, um dia Deus nos pedirá conta. É por esse motivo que temos que pensar e analisar cada coisa da nossa vida. E aí vale a pergunta: se Jesus estivesse em meu lugar, como ele agiria? Ah, mas eu penso desse jeito, eu acho desse jeito. Não é como nós pensamos e como achamos. 1 Coríntios 7, 23. Nós fomos comprados por bom preço. Nós não fazemos o que queremos nós, mas que o Espírito nos conduz a fazer, de forma que agrademos a Deus o Pai e vivamos para o louvor, a honra e a glória do seu santo e bendito nome. Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto. Seu pai pode não saber, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o pastor da igreja. Mas está chegando o dia, todas as coisas serão reveladas. Evangelho de Mateus 10, 26 diz: não há nada encoberto que não chegue o momento de revelar-se. É por esse motivo que Deus preparou-nos para quem se entrega a Cristo, a justificação. Tudo que nós fizemos antes de Cristo, a conta é zerada. É por isso que para o tempo presente, para aqueles que se entregaram a Cristo, o Senhor preparou uma santificação progressiva. Todos os dias a gente vai melhorando, até chegar um dia a ser perfeito. Mas Ele preparou também o dia da glorificação, onde a santificação será plena, porque aqui todos nós somos falhos, e isso não é desculpa para não querermos melhorar, mas vai chegar um dia que nós estaremos plenamente na presença de Deus, e para sempre estaremos com Ele. Mas o texto sagrado nos mostra que até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E observe que mal aqui é com U, diferentemente de mal que está lá no versículo de número 10 do capítulo 11. Mal com U é o contrário de bom. A frase anterior diz: mal com L é o contrário de bem. Amigos que ouvem a palavra do Senhor, irmãos, temos nós aproveitado o nosso tempo para Deus? E mediante a exposição da sua palavra, o que nós vamos dar para Deus? A nossa juventude? A nossa velhice? Ou será que só seremos dele por inteiro quando morrermos? Qual é a fase? Se 1000 vidas tivesse, todas elas eu doaria para Deus. Eu não consigo ver uma sequer utilidade da minha vida se não fosse para Deus, para a sua obra, para o seu louvor. É verdade que nós encontramos obstáculos, dificuldades, mas você sabia que tudo que Deus quer é que nós digamos alguma coisa e nos disponibilizemos a fazer, e Ele estará pronto. Porque alguém que diga: eu não queria esta vida, qual? Ser o servo de Deus, um obreiro, a esposa de um obreiro, sei lá, fazer. Eu queria ser um crente comum. Se Jesus quisesse ser um líder comum, nós não estaríamos aqui. Mas Ele não só quis, como é o maior líder de todos os tempos, que morreu de uma forma sacrificial, e embora sendo infinitamente grande, tornou-se o menor de todos e servo de todos, para que conquistasse a todos nós, e muito mais em todo o mundo. E é por esse
motivo que nós estamos aqui. Deus espera que nos doemos para Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, todo o nosso ser, e aproveitemos o tempo que nos resta, porque a velhice chega como uma tempestade, uma casa velha, e como algo que chegará o momento que nós não teremos como fazer muita coisa. Ou nós nos esforçamos agora para oferecer algo, ou nós não teremos o que oferecer amanhã. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Tem uma pessoa acenando. Você pode vir à frente, nós queremos orar por você. Aonde está a segunda pessoa para Cristo? Venha nesta noite, nós queremos orar por você. É só Jesus quem pode fazer isso. É só Jesus quem pode mudar, moldar e transformar vidas. Onde está a segunda pessoa para Cristo? O Senhor quer lhe salvar, mudar a sua vida. Sabendo de que há dificuldade, sim. Mas o melhor é servir a Deus em espírito e em verdade. Tem alguém para Cristo? Venha. Nós estamos lhe aguardando. Tem alguém que acha que não fez como deveria fazer, mas quer se entregar a Cristo para fazer o que precisa ser feito? Esta também é a oportunidade. É só Deus quem pode fazer isto. Na sua, na minha, na nossa vida. Aqui nós temos duas reconciliações e temos uma vida para Cristo. Tem mais alguém para o Senhor nesta noite? Nós queremos orar por você, para que tome esta decisão sábia, servindo a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, 3 reconciliações aqui diante do Senhor nosso Deus. Tem mais alguém para Cristo? Essa oportunidade. É só o Senhor quem pode fazer isso. É só Ele quem esclarece. É só Ele quem coloca diante de nós o que precisamos fazer. E fazer tudo para o louvor e a glória do seu santo e bendito nome. Tem mais alguém para Cristo? Tem alguém que queira aproveitar todos os seus dias na causa do Mestre e deseja fazer isso publicamente? Às vezes nós achamos que já fizemos alguma coisa. Evangelho de João 15:2 diz que a árvore que produz, o Senhor trabalha nela limpando-a para que possa produzir mais ainda. E é por isso que nós insistimos e nós acreditamos que Deus tem falado aos nossos corações. A irmã Junilce passou por um vendaval e ela está desejosa de colocar a sua vida à disposição da obra, dentro das limitações como uma mulher casada, como uma mãe, mas se disponibilizar a servir ao Senhor de uma forma toda especial. E nós vamos orar por estas vidas que aqui estão. E muitas outras que o coração está ardendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querido Deus, eu louvo, exalto e engrandeço ao teu santo, bendito e eterno nome, porque o Senhor reuniu todo este povo para perguntá-los o que querem oferecer a ti, se a juventude, a velhice ou apenas em morte. Acreditamos que os melhores tempos e melhores anos e melhores momentos e dias da nossa vida devem ser para ti. E quantas pessoas se surpreenderão na eternidade por acharem muitas vezes que não eram vistas ou contempladas, mas naquele maravilhoso dia ouvir dos teus lábios dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, porque aqui é tudo pouco, Senhor, se comparado ao que será revelado a nós na eternidade. Aqui é pouco, por mais que tenhamos da graça, da unção. Aqui é pouco, por mais do que nós ofereçamos a ti e trabalhemos para o Senhor. Aqui é pouco, por mais que nos dediquemos e nos voltemos a ti. Mas a tua palavra diz, eu creio nela, que se revelará em nós um peso de glória muito excelente que nós não podemos calcular. Ó Espírito de Jesus Cristo, convence o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, todo o nosso ser, a trabalharmos para ti, na convicção de que já já nós vamos te encontrar. E tudo que fizermos para o Senhor com verdadeiro sentimento, nós haveremos de receber a recompensa das tuas mãos e viver eternamente ao teu lado, glorificando, exaltando e bendizendo a ti. Porque o apóstolo Paulo diz que ainda que esta casa terrestre se desfizer, nós temos uma casa eterna, fabricada pelo próprio Deus. Nós receberemos um corpo glorificado e para todo sempre estaremos contigo, desfrutando das bênçãos preparadas para nós. E quando esse dia não chega, nos dá força, nos enche de graça, nos enche de poder, força, para fazermos alguma coisa para ti. Aqui estão essas reconciliações. Recebe cada uma destas vidas em teus braços, abraçando-as, perdoando-as de uma forma toda especial, curando de toda sorte de males, abençoando de uma forma especial. Recebe estas ofertas que estão sendo feitas a ti de vidas, para o teu louvor e para a tua glória, e que a bênção do Senhor seja sobre todo o teu povo. A todos que ouviram a tua palavra, continua a aplicar a tua palavra aos nossos corações e mentes. Leva-nos aos nossos lares em paz, nos dá da tua graça e continua nos ajudando até o dia maravilhoso da tua volta. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz...